A luz da tarde entrava pelas janelas do escritório no 23º andar do edifício comercial na Avenida Faria Lima, em São Paulo. Rafael Mendes observava a tela do computador com atenção, revisando os relatórios financeiros da TechBank Solutions, a empresa que fundara 8 anos atrás e que hoje era referência em sistemas de segurança bancária no país. Aos 32 anos, ele tinha construído um império. Mas enquanto analisava os números que indicavam mais um trimestre de crescimento extraordinário, sua mente não conseguia se concentrar completamente. O celular vibrou sobre a mesa de vidro. Era Camila, sua irmã mais nova. Rafael suspirou antes mesmo de atender. Sabia exatamente o que ela ia dizer. Oi, Rafa. Preciso falar com você. É importante. A voz dela tinha aquele tom determinado que Rafael conhecia desde criança. Camila nunca desistia quando colocava algo na cabeça. Camila, se for sobre aquele assunto de novo, eu já disse que não. Rafael passou a mão pelos cabelos escuros, sentindo o cansaço acumular. Essa conversa se repetia há meses. Você não pode passar a vida inteira sozinho, Rafael. Você é bem-sucedido, inteligente, bonito. Por que se fecha tanto? Rafael olhou para a cadeira de rodas ao lado da mesa. A mesma cadeira que era sua companheira há 8 anos, desde aquela noite fatídica em que uma moto, asfalto molhado e um segundo de distração mudaram tudo. Ele tinha 24 anos naquela época, recém-formado em engenharia da computação, cheio de sonhos. O acidente não tirou os sonhos, mas transformou para sempre a forma como o mundo o via. Não é tão simples assim, Camila. Você sabe disso. Sei que você pensa que ninguém vai te aceitar por causa da cadeira, mas isso não é verdade. Conheci uma pessoa incrível. Ela se chama Patrícia. É advogada, super bem-sucedida, e quando mencionei você, ela disse que não se importa com aparências. Rafael sentiu uma mistura de esperança e ceticismo. Já tinha ouvido promessas parecidas antes, pessoas que diziam não se importar, até o momento em que realmente precisavam lidar com a realidade. Camila, eu não preciso de caridade. Não preciso de alguém que me aceite apesar da cadeira. Não é caridade, Rafael. É só um jantar, uma conversa. Se não rolar, tudo bem, mas você precisa tentar. Por favor. Houve um silêncio longo. Rafael olhou pela janela, observando o movimento frenético da cidade lá embaixo. Pessoas correndo, de um lado para outro, cada uma em sua própria jornada. Ele tinha tudo o que sempre quis profissionalmente, mas a solidão era uma companheira constante nas noites em seu apartamento vazio. Está bem, um jantar. Mas se for constrangedor, eu nunca mais aceito essas armações suas. Camila comemorou do outro lado da linha. Você não vai se arrepender, Rafa. Eu prometo. Vou marcar para sexta-feira à noite no Fazano. É chique, você vai gostar. Rafael desligou e voltou os olhos para a tela do computador, mas os números agora pareciam ainda mais distantes. Sua mente já estava em sexta-feira, imaginando como seria esse encontro. Parte dele queria acreditar que Camila estava certa, que existia alguém capaz de vê-lo além da cadeira de rodas. Outra parte, a parte que tinha sido ferida tantas vezes por olhares de pena ou rejeição velada, mantinha as expectativas baixas. Os dias até sexta-feira passaram em uma rotina intensa de reuniões, desenvolvimento de novos projetos e conversas com clientes. A TechBank Solutions estava prestes a fechar um contrato com um dos maiores bancos do país e Rafael precisava garantir que cada detalhe estivesse perfeito. O trabalho sempre foi seu refúgio, o lugar onde sua cadeira de rodas não importava, onde ele era julgado apenas por sua competência e visão. Na quinta-feira à noite, Camila apareceu no apartamento dele com uma sacola cheia de roupas. Vim te ajudar a escolher o que vestir amanhã. Rafael revirou os olhos, mas não conseguiu segurar um sorriso. Camila sempre foi assim, envolvida em cada aspecto da vida dele, às vezes excessivamente protetora, outras vezes excessivamente otimista. Eu sei me vestir, Camila. Sei que sabe, mas amanhã é especial. Você precisa causar uma boa impressão. Eles passaram a próxima hora conversando sobre trivialidades enquanto Camila separava combinações de camisas e calças. Rafael observava a irmã com carinho. Depois do acidente,
Foi ela quem ficou ao seu lado nos momentos mais difíceis, quando ele achava que a vida tinha acabado, quando a depressão ameaçava engoli-lo completamente. Camila o forçou a sair da cama, a fazer fisioterapia, a voltar a sonhar. Ela vai gostar de você, Rafa. Tenho certeza. Como você pode ter tanta certeza? Camila parou o que estava fazendo e olhou diretamente para o irmão. Porque eu te conheço. Sei quem você é. E qualquer pessoa que não conseguir ver isso não merece você. Rafael assentiu, sentindo um nó na garganta. Queria acreditar naquelas palavras. Na sexta-feira, Rafael chegou ao restaurante Fasano 15 minutos antes do horário marcado. O estabelecimento era conhecido por sua elegância discreta e atendimento impecável. As mesas estavam dispostas de forma a garantir privacidade, a iluminação era suave e a decoração exalava bom gosto. Rafael foi conduzido a uma mesa em um canto reservado. Enquanto esperava, observou os outros clientes, todos bem vestidos, conversando animadamente. Seu coração acelerou quando viu uma mulher alta e elegante entrar no restaurante. Ela tinha cabelos loiros presos em um coque, vestia um terno cor de vinho perfeitamente cortado e carregava uma bolsa de grife. Os olhos dela percorreram o ambiente até encontrarem Rafael. Por um segundo, ele viu algo naquele olhar. Um lampejo de reconhecimento seguido de algo que parecia surpresa, mas não do tipo positivo. Patrícia caminhou em direção à mesa. Rafael notou o momento exato em que ela viu a cadeira de rodas. A expressão dela congelou por uma fração de segundo antes de se recompor em um sorriso educado, mas distante. Rafael, sou a Patrícia. Ela estendeu a mão de forma mecânica. Rafael apertou, sentindo a frieza do cumprimento. Prazer. A Camila falou muito sobre você. Imagino. Ela é muito comunicativa. Patrícia sentou-se, colocando a bolsa no colo de forma protetora. Seus olhos não encontravam os de Rafael por mais de um segundo. Ela pegou o cardápio e começou a ler com uma atenção excessiva, como se aquilo fosse a coisa mais fascinante do mundo. Rafael tentou iniciar uma conversa. Camila me disse que você trabalha com direito empresarial. Sim, tenho meu próprio escritório. Trabalhamos com grandes corporações. Que interessante. Deve ser um campo desafiador. É. A resposta veio seca, monossilábica. Patrícia continuava olhando para o cardápio, depois para o celular, depois para qualquer lugar que não fosse Rafael. O garçom veio anotar o pedido. Rafael escolheu um risoto de fungo. Patrícia pediu uma salada Caesar sem nem olhar direito para as opções. Depois que o garçom se afastou, o silêncio voltou a pairar sobre a mesa como uma nuvem pesada. Rafael sentiu o desconforto crescer. Cada segundo parecia uma eternidade. Ele tentou mais algumas vezes puxar conversa. Perguntou sobre hobbies, sobre viagens, sobre qualquer coisa que pudesse quebrar aquela barreira de gelo. As respostas vinham curtas, sem entusiasmo, sem qualquer tentativa de aprofundar o diálogo. 20 minutos se passaram dessa forma. 20 minutos que pareceram horas. Rafael sentiu a humilhação familiar começar a subir por sua espinha. Conhecia bem aquela sensação, o sentimento de ser descartado antes mesmo de ter uma chance real. Olhou ao redor do restaurante, percebendo que algumas pessoas nas mesas próximas começavam a notar o clima tenso. Patrícia suspirou audível, colocando o celular sobre a mesa com um gesto de impaciência. Rafael sentiu o coração apertar. Sabia o que vinha a seguir. Tinha vivido aquilo antes, de formas diferentes, mas sempre com o mesmo resultado. Olha, Rafael, acho melhor a gente ser honesto um com o outro. A voz dela tinha um tom de quem estava fazendo um favor, como se a honestidade brutal fosse uma virtude inquestionável em qualquer circunstância. Claro, honestidade é importante. Rafael se preparou internamente. Já tinha desenvolvido uma armadura emocional ao longo dos anos, mas ela nunca era forte o bastante para impedir completamente a dor. Você parece ser uma pessoa legal, mas claramente não atende aos meus padrões. Eu preciso de alguém normal, sabe? Alguém que possa me acompanhar em eventos sociais, viagens, atividades. Eu não posso passar a vida empurrando cadeira de rodas. As palavras caíram sobre a mesa como pedras. Rafael sentiu o rosto queimar. Ao redor deles, algumas conversas diminuíram de volume. Era impossível não ouvir o que estava sendo dito.
Entendo, mas só para esclarecer, eu não preciso que ninguém me empurre. Sou perfeitamente capaz de me locomover sozinho. A voz de Rafael saiu mais firme do que ele se sentia. Patrícia revirou os olhos. Não precisa ser dramático, Rafael. Estou apenas sendo realista. Você deve entender que tem limitações. Seria injusto para mim me comprometer com alguém que não pode me dar o que eu preciso. E o que exatamente você precisa, Patrícia? Alguém que possa ficar de pé ao seu lado em fotos? É isso que define uma pessoa para você? Patrícia se levantou bruscamente, pegando a bolsa com um movimento irritado. Vejo que você quer transformar isso em algo que não é. Não sou eu a vilã aqui. Você sabia muito bem quais eram suas condições quando aceitou esse encontro. Deveria ter sido honesto desde o início. Rafael sentiu a raiva misturar-se à humilhação. Como ela ousava invertir a situação, como se ele tivesse escondido algo, como se sua cadeira de rodas fosse uma falha moral. Minha irmã foi clara com você. Você disse que não se importava com aparências. Bem, eu estava errada. As pessoas mudam de ideia. É um direito meu. Patrícia começou a se afastar, mas então parou e se virou. O que ela disse a seguir ecoaria na mente de Rafael por muito tempo. Da próxima vez que sua irmã quiser me apresentar alguém, que seja alguém normal. Não tenho tempo para projetos de caridade. A voz dela estava alta o suficiente para que várias mesas ao redor pudessem ouvir claramente. Rafael viu os olhares se voltarem para ele. Alguns eram de pena, outros de curiosidade mórbida, como se ele fosse um espetáculo triste acontecendo, ao vivo. Patrícia saiu do restaurante sem olhar para trás, deixando Rafael sozinho na mesa. O silêncio ao redor era ensurdecedor. Ele podia sentir os olhos sobre si, podia imaginar os cochichos, as narrativas que estavam sendo construídas nas mentes daquelas pessoas. O pobre homem na cadeira de rodas que foi rejeitado publicamente. Rafael pegou o guardanapo e o colocou sobre o colo, tentando manter alguma compostura. Não ia sair correndo. Não ia dar a ela a satisfação de saber que tinha conseguido destruí-lo completamente. Mas por dentro, sentia-se despedaçado. Uma garçonete jovem aproximou-se da mesa. Rafael esperava mais pena, mais dó, talvez um oferecimento gentil de embalar sua comida para a viagem. Mas quando olhou para ela, o que viu não foi pena. Era raiva pura. Ela tinha por volta de 27 anos, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo, e seus olhos escuros brilhavam com uma intensidade que o pegou de surpresa. Desculpe me intrometer, mas eu preciso dizer uma coisa. A voz dela tremia, não de medo, mas de indignação contida. Diga. Aquela mulher que acabou de sair daqui é a pessoa mais horrível que eu já vi entrar neste restaurante. E olha que eu trabalho aqui há 3 anos e já vi muita gente desagradável. Rafael piscou, surpreso pela franqueza. Você não precisa... Sim, eu preciso. Porque você merece saber que o problema não é você. Nunca foi. O problema é dela e de pessoas como ela, que medem o valor dos outros por critérios tão rasos que mal podem ser chamados de critérios. As palavras da garçonete saíam rápidas, apaixonadas. Rafael notou que outros funcionários do restaurante olhavam na direção deles com expressões de alarme. Ela claramente estava arriscando algo ao fazer aquilo. Obrigado por dizer isso. Não acabei. Você merece terminar. Essa noite com alguém que reconheça seu valor. Alguém que te veja por quem você realmente é, não por como você se locomove. E então ela fez algo completamente inesperado. Puxou a cadeira onde Patrícia tinha estado sentada minutos antes e se sentou. O que você está fazendo? Estou terminando esse encontro com você. Se me permite, claro. Rafael ficou sem palavras. Olhou ao redor e viu o gerente do restaurante observando a cena com uma expressão de desaprovação, mas sem se mover. Talvez porque Rafael fosse um cliente conhecido, talvez porque até ele tivesse ficado indignado com o que presenciara. Você vai ter problemas por causa disso. A garçonete deu de ombros. Alguns problemas valem a pena. Agora me diga, o que você faz da vida além de ser humilhado por pessoas que não merecem nem estar na mesma sala que você? Apesar de tudo, Rafael sorriu.
Havia algo refrescante naquela abordagem direta, sem rodeios, sem a camada espessa de pena que geralmente acompanhava interações assim. Eu tenho uma empresa de sistemas de segurança para bancos, a Tech Bank Solutions. Sério, já ouvi falar. Vocês desenvolveram aquele sistema de autenticação em 2 etapas que vários bancos estão usando, certo? Exato. Você entende de tecnologia? O suficiente para reconhecer quando algo é bom. E você? Como foi parar nesse ramo? Rafael começou a contar sua trajetória, desde a faculdade de engenharia da computação até a fundação da empresa. Pela primeira vez em muito tempo, alguém escutava genuinamente interessado, fazendo perguntas inteligentes, não apenas esperando educadamente que ele terminasse de falar. A garçonete se apresentou como Marina. Ela tinha um sorriso fácil e uma forma de falar que misturava seriedade com leveza. Não tratava Rafael como se ele fosse frágil ou precisasse de proteção especial. Ela o provocava, discordava quando tinha opinião diferente, ria das piadas dele. E você, Marina? Como acabou trabalhando aqui? Estou juntando dinheiro para abrir meu próprio negócio. Um café. Quero que seja um lugar acolhedor, onde as pessoas possam se sentir em casa. Um café? Em São Paulo, com tanta concorrência? Por isso mesmo, a cidade precisa de lugares que sejam mais que apenas cafeterias. Lugares com alma. Os olhos dela brilharam quando falou sobre o projeto. Rafael podia ver a determinação, a paixão. Era raro encontrar alguém com uma visão tão clara do que queria. Eles conversaram por horas. Rafael perdeu completamente a noção do tempo. Marina contou sobre sua família, sobre como tinha crescido na zona leste de São Paulo, sobre os desafios de juntar dinheiro trabalhando como garçonete enquanto sonhava com algo maior. Tenho um irmão mais novo. Ele tem síndrome de Down. O Bruno é a pessoa mais incrível que eu conheço. Ela pausou, e Rafael viu algo profundo nos olhos dela. Crescer vendo como as pessoas tratavam o Bruno me ensinou muito sobre a natureza humana. Aprendi que a verdadeira deficiência não está no corpo, está na falta de empatia, na incapacidade de enxergar além do superficial. Rafael sentiu algo se mover dentro dele. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se verdadeiramente visto, não como um empresário bem-sucedido apesar da deficiência, não como o coitado na cadeira de rodas, mas como Rafael. Apenas Rafael. O gerente do restaurante finalmente se aproximou da mesa quando o movimento começou a diminuir. Era quase meia-noite. Marina e Rafael ainda estavam conversando como se tivessem acabado de se conhecer, embora já tivessem passado mais de 3 horas juntos. Marina, preciso falar com você. A voz do gerente, um homem de meia idade chamado Roberto, era séria, mas não agressiva. Marina se levantou. Eu sei, Roberto. Desculpa. Não precisa se desculpar, mas precisamos conversar depois. Roberto olhou para Rafael com uma expressão que misturava respeito e constrangimento. Senhor Mendes, espero que tenha aproveitado a noite, apesar de tudo. Rafael assentiu. Conhecia Roberto de outros jantares no Fazano. Sempre fora tratado com cortesia e profissionalismo ali. A noite melhorou consideravelmente Roberto, graças a Marina. Roberto olhou para a garçonete com algo que parecia aprovação, apesar da situação irregular. Marina se virou para Rafael. Acho que nossa noite termina aqui. Não precisa. Eu posso esperar você terminar o turno. Ela sorriu, mas balançou a cabeça. Já é tarde. Mas adoraria conversar com você de novo. Em um encontro de verdade, quero dizer. Rafael sentiu o coração acelerar. Pegou um cartão de visita da carteira e estendeu para ela. Meu número está aí. Liga para mim quando quiser. Ou melhor, vou ligar eu. Me passa seu número. Marina anotou o número em um guardanapo e entregou a ele. Liga mesmo, Rafael. Não seja desses homens que dizem uma coisa e fazem outra. Pode ter certeza que vou ligar. Rafael pagou a conta deixando uma gorjeta generosa. Quando saiu do restaurante sentia-se diferente de como tinha entrado. A humilhação ainda doía, mas havia algo novo também. Uma sensação de possibilidade, de esperança. No caminho para casa, ligou para Camila. Rafa, como foi o encontro? Estou morrendo de curiosidade. Foi um desastre. E depois foi incrível. Ele contou tudo, desde o comportamento frio de Patrícia, até as palavras cruéis e a saída dramática.
Camila ficou furiosa. Não acredito que ela fez isso. Vou ligar para ela agora mesmo e... Não, Camila. Deixa pra lá. Ela fez um favor sem saber. Se ela tivesse sido minimamente educada, eu não teria conhecido a Marina. Quando Rafael terminou de contar sobre Marina, Camila estava em silêncio do outro lado da linha. Você está apaixonado. Não seja ridícula. Acabei de conhecer a garota. Conheço você, Rafa. Ouço na sua voz. Há quanto tempo você não fica assim por alguém? Rafael não tinha resposta para aquilo. Camila estava certa. Fazia anos que ele não se sentia daquele jeito. Aquela mistura de empolgação e nervosismo. Aquela vontade de falar com alguém de novo, de saber mais, de compartilhar mais. Só não estraga tudo com seu jeito de pensar demais, está bem? Vou tentar. 3 dias depois, Rafael ligou para Marina. Marcaram de se encontrar em um café, na Vila Madalena, no sábado à tarde. Rafael chegou 15 minutos adiantado, nervoso como não ficava desde a adolescência. Marina apareceu pontualmente, vestindo uma calça jeans e uma blusa verde que realçava seus olhos. Ela sorriu ao vê-lo e se sentou sem cerimônia. Achei que você não fosse ligar. Por quê? Sei lá. As pessoas às vezes dizem coisas no calor do momento e depois pensam melhor. Bem, eu pensei melhor e continuo querendo te conhecer. Eles pediram café e bolo de chocolate. A conversa fluiu naturalmente, como tinha fluído naquela noite no Fasano. Rafael descobriu que Marina era formada em administração, que tinha trabalhado em várias áreas antes de decidir juntar dinheiro para o próprio negócio, que era apaixonada por livros e cinema. Qual foi o último filme que você viu? Marina pensou por um momento. Parasita, aquele sul-coreano. Você viu? Vi sim, é brilhante. O jeito como explora a desigualdade social através daquela narrativa, exato. E as atuações são impecáveis. Tem uma cena que me marcou muito. Eles passaram os próximos 20 minutos discutindo cinema, depois literatura, depois música. Rafael adorava como Marina tinha opiniões fortes, mas sempre abertas ao diálogo. Ela não concordava com tudo o que ele dizia, e isso era refrescante. Posso te perguntar uma coisa? Sobre a cadeira? A pergunta pegou Rafael de surpresa, mas não de forma desconfortável. Pode. Como foi? O acidente, quero dizer. Se você quiser falar sobre isso. Rafael tomou um gole de café antes de responder. Normalmente evitava o assunto, mas com Marina parecia natural compartilhar. Eu tinha 24 anos, acabado de me formar, cheio de planos. Adorava andar de moto. Uma noite voltando do trabalho, estava chovendo. Um carro furou o sinal. Eu desviei e perdi o controle. Marina escutava com atenção, sem interromper. Fraturei a coluna. Os médicos disseram que eu tive sorte de sobreviver. Não me senti com sorte na época. Passei meses achando que minha vida tinha acabado. E o que mudou? Minha irmã, principalmente. Ela não me deixou desistir. E depois, descobri que eu ainda podia fazer muitas coisas. Tinha que fazer de forma diferente, mas podia. Fundei a empresa 2 anos depois do acidente. Marina sorriu. Você é incrível, Rafael. Ele sentiu o rosto esquentar. Nem tanto. Só sou teimoso. É a mesma coisa às vezes. Eles ficaram no café até fechar. Quando saíram, Rafael se ofereceu para levá-la em casa. Marina aceitou. No caminho, ela contou mais sobre o irmão Bruno, sobre como tinha sido crescer em uma família onde o diferente era normal, onde a deficiência do Bruno nunca foi tratada como uma limitação definidora de quem ele era. Meus pais sempre disseram que o Bruno não tinha limitações, o mundo é que limitava ele. Sabe? As escadas que não tinha rampa, as pessoas que olhavam torto, os lugares que não eram acessíveis. É exatamente isso. As pessoas acham que a cadeira é o problema, mas o problema é a sociedade que não foi pensada para incluir todo mundo. Marina assentiu com vigor. Exatamente. Por isso meu café vai ser completamente acessível. Rampas, banheiros adaptados, cardápio em braille. Quero que seja um lugar para todas as pessoas. Rafael sentiu algo profundo se mover dentro dele. Não era só atração, embora Marina fosse linda.
Era admiração, respeito, a sensação de ter encontrado alguém que verdadeiramente entendia. Quando chegaram no prédio onde Marina morava, uma construção modesta na Zona Leste, ela se virou para ele antes de sair do carro. Obrigada por hoje, Rafael. Eu que agradeço. Podemos repetir? Ela sorriu. Eu adoraria. Marina se inclinou e beijou a bochecha dele, um gesto rápido, mas que deixou a pele de Rafael queimando. Ele assistiu ela entrar no prédio antes de ir embora, um sorriso bobo no rosto. Nas semanas seguintes, Rafael e Marina se viram sempre que possível. Jantares, cinemas, caminhadas no parque. Rafael descobriu que Marina tinha o dom de transformar qualquer programa em algo especial. Ela apontava detalhes que ele não notaria, contava histórias sobre as pessoas que passavam, fazia perguntas que o faziam pensar. Uma noite, quase um mês depois do primeiro encontro, eles estavam no apartamento dele. Marina tinha vindo para jantar e Rafael tinha se esforçado para cozinhar. O resultado não era profissional, mas era honesto. Você cozinha bem, sabia? Marina estava sentada no sofá, um copo de vinho na mão. Aprendi por necessidade. Depois do acidente, tive que aprender a fazer muitas coisas sozinho de novo. Ele se sentou ao lado dela, transferindo-se da cadeira para o sofá, com a prática de quem fazia aquilo 1000 vezes por dia. Marina, tem uma coisa que eu preciso saber. Diz. Por que você fez aquilo? Naquela noite no restaurante. Você arriscou seu emprego por um completo estranho. Marina ficou em silêncio por um momento, girando o copo de vinho nas mãos. Porque eu vi alguém sendo tratado de forma horrível e não consegui ficar calada. Porque aprendi com o Bruno que ficar em silêncio diante da injustiça é ser cúmplice dela. E porque, mesmo sem te conhecer, eu sabia que você merecia melhor. Rafael sentiu os olhos arderem. Você é especial, Marina. Você também. Eles se beijaram pela primeira vez naquela noite. Foi suave, cuidadoso, cheio de promessa. 2 meses depois do início do relacionamento, Rafael decidiu que era hora de apresentar Marina à sua família. Ele sabia que não seria fácil, especialmente com sua mãe, Beatriz. Ela sempre teve expectativas muito específicas sobre quem Rafael deveria namorar, expectativas que tinham mais a ver com status social do que com compatibilidade real. O almoço de domingo foi marcado na casa dos pais de Rafael, uma residência ampla em um condomínio de alto padrão no Morumbi. Marina estava visivelmente nervosa no carro. E se eles não gostarem de mim? Rafael segurou a mão dela. Eles vão adorar você. E se não adorarem, problema deles. Mas ele sabia que não seria tão simples. Camila abriu a porta com um sorriso enorme, abraçando Marina como se fossem amigas de longa data. Finalmente! Rafael não para de falar de você. Marina sorriu, relaxando um pouco. Mas quando entraram na sala, a temperatura mudou. Beatriz estava sentada em uma poltrona, a postura rígida, o olhar avaliativo. Ela era uma mulher de 58 anos, elegante, acostumada a estar no controle. Mãe, esta é a Marina. Beatriz estendeu a mão, o aperto breve e frio. Prazer. Ouvi falar que vocês se conheceram em um restaurante. Sim, senhora. Eu trabalhava lá como garçonete. O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Beatriz tomou um gole de seu vinho, os olhos nunca deixando Marina. O pai, de Rafael, Fernando, era mais caloroso. Ele conversou com Marina sobre seus planos para o café, fazendo perguntas genuínas, mostrando interesse real. Camila tentava manter a conversa leve, mas a tensão era palpável. Durante o almoço, Beatriz fez várias perguntas que soavam mais como interrogatório do que interesse genuíno. E sua família, Marina? Eles são de São Paulo? Somos da Zona Leste. Meus pais trabalham no comércio. Meu pai tem uma pequena oficina mecânica, minha mãe é costureira. Que interessante. E eles apoiam essa sua ideia de abrir um café? Apoiam sim. Eles sempre me ensinaram a seguir meus sonhos. Beatriz sorriu, mas não era um sorriso caloroso. Sonhos são importantes, mas realidade também é. Rafael sentiu a raiva crescer. Mãe, Marina está construindo algo real. Ela não está apenas sonhando. Claro, querido. Não quis ofender, mas o tom deixava claro que era exatamente o que ela queria fazer. Depois do almoço,
Enquanto Marina estava na cozinha ajudando Camila com a sobremesa, Beatriz chamou Rafael para o escritório. Precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre essa menina. Rafael, você é um empresário bem-sucedido. Precisa pensar no futuro, na imagem da empresa. Uma garçonete? Realmente? Marina não é só uma garçonete, mãe. Ela é uma mulher inteligente, determinada, com sonhos próprios. Sei que você gosta dela, mas isso é infatuação. Passa. Você precisa de alguém do seu nível social. Do meu nível? Como a Patrícia, aquela que me humilhou em público? Beatriz fez uma careta. Aquilo foi infeliz. Mas existem outras mulheres adequadas. Adequadas para quem, mãe? Para você ou para mim? Rafael saiu do escritório antes que ela pudesse responder. Encontrou Marina na cozinha, conversando animadamente com Camila. Quando ela olhou para ele, o sorriso desapareceu. Está tudo bem? Vamos embora. No carro, Marina ficou em silêncio por um tempo. Sua mãe não gosta de mim. Não é sobre você. É sobre as expectativas dela. Ela vai aceitar eventualmente. E se não aceitar? Rafael parou em um sinal vermelho e se virou para ela. Marina, eu escolhi você. Não minha mãe. Se ela não conseguir ver o quão incrível você é problema dela. Marina sorriu, mas havia tristeza nos olhos. Não quero causar problemas entre você e sua família. Você não está causando nada. Eles é que precisam aprender que eu faço minhas próprias escolhas. Mas os problemas estavam apenas começando. Uma semana depois, Rafael recebeu uma ligação de Camila. Rafa, a mamãe fez uma besteira. O que ela fez? Ela foi no apartamento da Marina. O coração de Rafael gelou. Fez o quê? Ofereceu dinheiro para ela se afastar de você. Um valor alto. Rafael sentiu o sangue ferver. Desligou o telefone e imediatamente ligou para Marina. Ela atendeu no primeiro toque. Rafael, eu ia te ligar. Minha mãe foi aí? Sim. Ela me ofereceu 100 mil reais para eu terminar com você e desaparecer. A voz de Marina estava calma, mas ele podia sentir a mágoa por trás. Eu vou falar com ela agora. Marina, você sabe que eu não... Eu sei. E recusei o dinheiro, obviamente. Disse a ela que não estou com você por dinheiro. Estou porque te amo. O silêncio se estendeu por um momento. Era a primeira vez que qualquer um deles dizia aquelas palavras. Você me ama? Amo. E antes que você pergunte, não é por causa da sua conta bancária ou da sua empresa. É por causa de quem você é. Rafael sentiu os olhos arderem. Eu também te amo, Marina. Ele foi direto para a casa dos pais. Beatriz estava na sala lendo uma revista. Como você pôde? A voz dele, saiu controlada, mas cheia de raiva. Não sei do que está falando. Você foi na casa da Marina. Ofereceu dinheiro para ela me deixar. Beatriz colocou a revista de lado. Estava tentando proteger você. Essa menina claramente está interessada no seu dinheiro. Ela recusou o dinheiro, mãe. Ela me disse que me ama, e eu amo ela. Você é ingênuo, Rafael. Mulheres como ela sempre têm segundas intenções. Mulheres como ela, você quer dizer trabalhadoras, honestas, que não precisam do dinheiro de ninguém para ter valor? Beatriz se levantou. Estou tentando evitar que você se machuque. A única pessoa me machucando agora é você. Rafael saiu da casa jurando que não voltaria até que a mãe pedisse desculpas. Fernando ligou mais tarde naquela noite. Filho, sua mãe está errada. Eu falei com ela. Ela age por medo, você sabe disso. Medo de quê? Medo de que você se machuque. Depois do acidente, ela ficou obcecada em proteger você. Mas está fazendo da forma errada. Então ela precisa aprender a me deixar viver minha vida. Concordo. Dê a ela um tempo. Ela vai entender. Mas não era só a família que criava obstáculos. Na empresa, Rafael enfrentava pressão de outra natureza. Em uma reunião crucial com potenciais investidores para expandir a Tech Bank Solutions, um deles trouxe o assunto à tona. Senhor Mendes, ouvimos que você está em um relacionamento com uma garçonete. Isso levanta questões sobre sua estabilidade de julgamento. Rafael sentiu a indignação subir.
Minha vida pessoal não tem nada a ver com minha capacidade profissional. Claro que tem. A imagem de um CEO é importante. Seus sócios concordam conosco, não é? Rafael olhou para os 2 sócios da empresa, homens que ele considerava amigos. Ambos evitaram seu olhar. Estão dizendo que devo terminar meu relacionamento para conseguir o investimento? Estamos dizendo que você deveria focar no que realmente importa, os negócios. Rafael se levantou. Sua cadeira de rodas fez um som ao se afastar da mesa. Então não quero o dinheiro de vocês. Se minha empresa só pode crescer com o sacrifício da minha felicidade pessoal, então prefiro crescer mais devagar ou nem crescer. O amor verdadeiro é mais importante que qualquer investimento financeiro. O silêncio na sala era absoluto. Um dos investidores, uma mulher mais velha chamada Helena, começou a bater palmas lentamente. Senhor Mendes, acabei de decidir investir o dobro do valor que estava considerando. Qualquer empresa, liderada por alguém com essa integridade, merece meu dinheiro. 2 outros investidores se juntaram a Helena. Rafael perdeu 2, mas ganhou 3, e com valores ainda melhores. Quando saiu da reunião, ligou imediatamente para Marina. Acabei de fazer a coisa mais impulsiva da minha vida profissional. Ele contou tudo. Marina ficou em silêncio do outro lado da linha. Rafael, você não precisava fazer isso. Precisava sim, porque você vale mais que qualquer negócio. E se as pessoas não conseguem entender isso, então não são pessoas com quem eu quero trabalhar. Te amo tanto. Também te amo. Naquela noite, eles se encontraram no apartamento dele. Marina trouxe uma garrafa de vinho barato e uma pizza. Sentaram-se no sofá, as luzes da cidade brilhando através das janelas. Tenho uma coisa para te contar. Marina parecia nervosa. Pode falar. Consegui juntar o dinheiro que faltava. Vou poder abrir o café. Rafael a abraçou forte. Isso é incrível. Quando? Estou olhando uns pontos comerciais. Queria pedir sua opinião, na verdade. Você entende de negócios muito mais que eu. Nos próximos dias, eles visitaram vários lugares. Rafael adorava ver a empolgação de Marina quando ela descrevia sua visão. Ela queria um espaço acolhedor, com livros, nas prateleiras, música ao vivo nos finais de semana e, acima de tudo, completamente acessível. Finalmente encontraram o lugar perfeito. Um espaço pequeno, mas charmoso na Vila Madalena, com grandes janelas e potencial para fazer exatamente o que Marina imaginava. É perfeito, mas está acima do meu orçamento. Marina olhava o espaço com desejo e frustração. Quanto você precisa? Mais 20 mil. Não tenho de onde tirar. Rafael pensou por um momento. E se eu te emprestar? Com contrato formal, juros justos, tudo certinho? Não seria um favor, seria um investimento. Marina mordeu o lábio. Não quero misturar dinheiro com relacionamento. Por isso mesmo estou sugerindo fazer de forma profissional. Você paga de volta quando puder. Confio no seu projeto e em você. Depois de muita conversa, Marina aceitou. Rafael fez questão de formalizar tudo em contrato, com a ajuda de um advogado. Não queria que ela se sentisse em dívida emocional. Era um investimento de verdade. A reforma do café levou 3 meses. Marina trabalhou incansavelmente, muitas vezes ficando até tarde da noite pintando paredes, escolhendo móveis, planejando cada detalhe. Rafael ajudava sempre que podia, mas respeitava que aquele era o sonho dela, não dele. Camila se ofereceu para ajudar com o marketing. Fernando, o pai de Rafael, surpreendeu a todos aparecendo um dia com ferramentas para ajudar a instalar as prateleiras. Até Beatriz eventualmente visitou o espaço, embora ainda mantivesse uma distância fria. Bruno, o irmão de Marina, foi o ajudante mais entusiasmado. Ele tinha 23 anos e uma energia contagiante. Rafael e Bruno se deram bem imediatamente. Você é o namorado da minha irmã, ela está muito feliz com você. Bruno falava com a sinceridade característica dele. Eu também estou feliz com ela. Ela disse que você é muito inteligente, que tem uma empresa grande. Tenho. Faço sistemas de computador para bancos. Eu gosto de computador. Jogo muitos jogos. Rafael sorriu. Eu também gostava de jogar quando tinha mais tempo. A inauguração do café foi marcada para uma sexta-feira. Marina decidiu chamá-lo de Café Acolher. Rafael amava o nome, tão simples e ao mesmo tempo tão representativo do que Marina queria criar.
Na noite anterior à inauguração, Marina estava visivelmente nervosa. E se ninguém aparecer? E se o café for um fracasso? Não vai ser. Você criou algo especial. As pessoas vão sentir isso. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu senti. Naquela noite, no restaurante, quando você sentou comigo, eu senti que você era especial. E todo mundo que entrar aqui vai sentir a mesma coisa. Você colocou sua alma neste lugar. A inauguração foi um sucesso absoluto. A fila se estendia pela calçada. Amigos, familiares, vizinhos, todos apareceram. Camila tinha feito um trabalho incrível divulgando nas redes sociais. Até alguns jornalistas locais compareceram, interessados na história de inclusão e acessibilidade do café. Marina estava radiante, correndo de um lado para outro, servindo café, conversando com os clientes, garantindo que tudo estava perfeito. Rafael observava de um canto, orgulhoso. Ela tinha conseguido. Tinha transformado um sonho em realidade. Beatriz apareceu no final da tarde. Rafael ficou surpreso ao vê-la. Ela olhou ao redor do café, observando os detalhes, as rampas de acesso, o cardápio em braille, a forma como Marina tratava cada cliente com atenção genuína. É bonito. Ela tem talento. Beatriz falou baixo, quase para si mesma. Então se aproximou de Marina. Parabéns pelo seu café. Está lindo. Marina olhou para Beatriz com cautela. Obrigada, dona Beatriz. Eu não estava sendo justa com você. Rafael parece feliz. Não o vejo assim há muito tempo. Marina sorriu, mas não disse nada. Beatriz acenou e saiu. Não era um pedido de desculpas completo, mas era um começo. Os meses seguintes foram intensos. O café a acolher se tornou rapidamente popular. Marina tinha que contratar mais funcionários. Ela fez questão de contratar pessoas com deficiência, cumprindo sua promessa de criar um espaço verdadeiramente inclusivo. Rafael assistia ao sucesso dela com admiração. Marina nunca perdeu sua essência, nunca deixou o sucesso subir à cabeça. Ela continuava conversando com cada cliente, lembrando dos pedidos favoritos das pessoas, criando conexões reais. Uma noite, 6 meses depois da abertura do café, Rafael chegou com um buquê de flores. Marina estava fechando o estabelecimento, contando o dinheiro do caixa. Flores? Sem motivo especial? Tem motivo sim, mas vamos fechar aqui primeiro. Eles fecharam o café juntos, uma rotina que Rafael adorava. Havia algo de íntimo em apagar as luzes, trancar a porta, deixar o espaço em silêncio depois de um dia movimentado. Quando terminaram, Rafael pediu para Marina sentar em uma das mesas. Preciso te dizer uma coisa. Ela sentou, curiosa e um pouco apreensiva. Você me assusta quando fica assim sério. Rafael respirou fundo. Estava nervoso, mais nervoso do que tinha estado em qualquer reunião de negócios. Marina, quando te conheci, eu estava no pior momento da minha vida. Tinha acabado de ser humilhado publicamente, estava me sentindo invisível, como se minha cadeira de rodas fosse tudo o que as pessoas viam quando olhavam para mim. Ela segurou a mão dele. E então você apareceu. Não com pena, não com condescendência, mas com raiva. Raiva de como eu tinha sido tratado. Você me defendeu quando nem me conhecia. E desde então, você nunca parou de me mostrar que eu sou mais que minha cadeira de rodas. Rafael, você sempre foi mais. Eu sei disso agora, graças a você. Você me ensinou a me amar de novo, me ensinou que mereço ser amado. E eu amo você, Marina. Amo sua coragem, sua determinação, seu coração enorme. Amo como você trata as pessoas, como você transformou seu sonho em realidade, como você nunca desiste. Ele tirou uma pequena caixa do bolso. Marina levou as mãos à boca. Marina Santos, você quer casar comigo? As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Sim, eu quero. Rafael colocou o anel no dedo dela. Um anel simples, mas bonito, escolhido com cuidado. Eles se beijaram ali no meio do café vazio, sob as luzes suaves, rodeados pelo sonho que Marina tinha construído. Quando se separaram, Marina ria e chorava ao mesmo tempo. Não acredito que você pediu aqui, no café. Onde mais eu pediria?
Este lugar é você. É tudo o que você é. Sua coragem, seus sonhos, sua bondade. Te amo tanto, Rafael. Também te amo. Eles marcaram o casamento para 3 meses depois. Seria uma cerimônia simples, apenas família próxima e amigos. Marina não queria nada extravagante, e Rafael concordava. O que importava era o compromisso, não a pompa. Beatriz surpreendeu a todos oferecendo ajuda com os preparativos. Não era uma transformação completa. Ela ainda tinha seus momentos de frieza, mas estava fazendo um esforço genuíno. O dia do casamento amanheceu ensolarado. A cerimônia seria em um jardim pequeno e charmoso, em um sítio nos arredores de São Paulo. Marina tinha escolhido um vestido simples, mas elegante, que realçava sua beleza natural. Rafael usava um terno azul marinho que Camila tinha insistido em ajudá-lo a escolher. A mãe de Marina, Dona Lúcia, chorava desde cedo. Ela era uma mulher pequena e forte, que tinha trabalhado a vida inteira para dar oportunidades aos filhos. Ver Marina casar com alguém que claramente a amava era a realização de um sonho. Minha menina está tão bonita. Ela ajeitava o véu de Marina pela 10ª vez. Mãe, você vai desmanchar meu cabelo de tanto mexer. Mas ambas riam, a tensão do dia se dissolvendo em momentos de ternura. Do outro lado do sítio, Fernando ajudava Rafael com a gravata. Está nervoso? Um pouco. Mas é um nervosismo bom. Ela é especial, filho. Você escolheu bem. Rafael sorriu. O relacionamento com o pai tinha se fortalecido nos últimos meses. Fernando tinha se tornado um verdadeiro aliado, apoiando Rafael nas decisões difíceis, defendendo-o quando necessário. A cerimônia começou ao meio-dia. Os convidados se sentaram em cadeiras brancas dispostas em semicírculo ao redor de um arco decorado com flores. Havia cerca de 50 pessoas, cada uma importante na vida de Rafael e Marina. Quando Marina começou a caminhar em direção ao altar, acompanhada por seu pai, seu João, Rafael sentiu as lágrimas subirem. Ela estava deslumbrante, mas não era só a beleza física. Era a luz que emanava dela, a felicidade pura que iluminava seu rosto. Bruno estava ao lado de Rafael como padrinho. Ele tinha um sorriso enorme no rosto. Minha irmã está linda. Ele sussurrou, e Rafael concordou, incapaz de desviar os olhos dela. A cerimônia foi emotiva. O celebrante falou sobre amor, compromisso e a coragem de escolher ser feliz. Marina e Rafael tinham escrito seus próprios votos. Rafael foi o primeiro a falar. Marina, você entrou na minha vida quando eu mais precisava, mas não da forma que eu esperava. Não veio com pena ou condescendência. Veio com raiva justa, com defesa feroz, com uma coragem que me deixou sem palavras. Você me mostrou que eu mereço ser amado, não apesar de quem eu sou, mas por causa de quem eu sou. Prometo te amar todos os dias, apoiar seus sonhos como você apoiou os meus, e nunca deixar você esquecer o quão incrível você é. A voz dele falhou no final, emocionada. Marina limpou as lágrimas antes de começar. Rafael, naquela noite no restaurante, eu vi um homem sendo tratado de forma horrível e não consegui ficar calada. Mas o que eu não sabia era que aquele ato de coragem mudaria minha vida para sempre. Você me ensinou que amor verdadeiro não tem nada a ver com aparências ou status. Tem a ver com conexão, respeito, parceria. Prometo estar ao seu lado sempre, nos dias bons e nos difíceis, e continuar te mostrando todos os dias que você é visto, valorizado e profundamente amado. Não havia um olho seco entre os convidados. Até Beatriz, sentada na primeira fileira, limpava discretamente as lágrimas. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, Rafael e Marina se beijaram sob os aplausos entusiasmados de todos. Bruno foi o primeiro a abraçá-los, quase derrubando os dois de tanta empolgação. A festa foi alegre e descontraída. Música ao vivo, comida deliciosa preparada por Dona Lúcia e suas amigas, danças e muitas risadas. Rafael dançou com Marina pela primeira vez como marido e mulher, uma dança adaptada, mas linda, que mostrava que o amor não precisa de passos tradicionais para ser perfeito. Em um momento quieto, Beatriz se aproximou de Marina. Posso falar com você em particular?
Marina concordou, curiosa. Elas se afastaram um pouco do grupo. Eu devo a você um pedido de desculpas. Um pedido de desculpas de verdade, não aquelas palavras vazias que disse antes. Beatriz respirou fundo antes de continuar. Quando Rafael sofreu o acidente, eu achei que tinha perdido meu filho. Não literalmente, mas a pessoa que ele era. Fiquei obcecada em protegê-lo, achando que ninguém seria bom o suficiente, que todos queriam se aproveitar dele. Mas você provou que eu estava errada. Você ama meu filho de verdade. Vejo isso na forma como olha para ele, como fala dele, como está ao lado dele. Marina sentiu os olhos marejarem. Eu amo ele, Dona Beatriz, com tudo o que eu sou. Eu sei. E peço desculpas por ter duvidado de você, por ter te oferecido dinheiro, por todos os momentos em que fui fria ou desrespeitosa. Você é exatamente o que Rafael precisava. Alguém que o vê por quem ele realmente é. Elas se abraçaram. Um abraço que carregava perdão e novos começos. 2 anos se passaram desde o casamento. Rafael e Marina construíram uma vida juntos que superava qualquer expectativa. O Café Acolher tinha se tornado uma referência em São Paulo, não apenas pela qualidade do café, mas pelo ambiente inclusivo e acolhedor que Marina tinha criado. Vários artigos em jornais e revistas destacaram o estabelecimento como modelo de negócio socialmente responsável. A TechBank Solutions também prosperou. Rafael expandiu para novos mercados, mantendo sempre os valores de integridade que quase lhe custaram investidores no passado. Mas agora, esses mesmos valores eram vistos como diferencial competitivo. Uma noite, conversando sobre o futuro, Rafael teve uma ideia. E se a gente juntasse nossos recursos e criasse algo novo? Algo que fizesse diferença real na vida das pessoas? Marina olhou para ele com interesse. O que você está pensando? Um centro de capacitação profissional. Para pessoas com deficiência. Um lugar que ofereça treinamento real, oportunidades reais, não apenas programas simbólicos. Os olhos de Marina brilharam. Isso seria incrível. Poderíamos usar parte dos lucros do café e da TechBank. Exatamente. E poderíamos envolver outras empresas, criar uma rede de apoio. Eles trabalharam no projeto por meses. Fernando se juntou a eles, oferecendo sua expertise em gestão. Camila cuidou do marketing e comunicação. Bruno foi contratado como um dos primeiros instrutores, ensinando habilidades básicas de informática. O Centro de Capacitação Incluir foi inaugurado 1 ano depois. Ocupava um prédio reformado na região central de São Paulo, completamente acessível, com salas de aula modernas, equipamentos de ponta e uma equipe dedicada de instrutores e mentores. A repercussão foi imediata. Várias empresas se interessaram em contratar os formandos do centro. A mídia começou a cobrir a história, interessada não apenas no projeto, mas na história por trás dele. Marina foi convidada para dar uma entrevista em um programa de televisão de grande audiência. Rafael assistiu do estúdio, orgulhoso. Marina, conta pra gente como tudo começou. A apresentadora, uma mulher carismática chamada Fátima, se inclinava para a frente, genuinamente interessada. Marina sorriu, aquele sorriso que Rafael amava. Começou com um ato de coragem, ou talvez de raiva justa. Eu vi um homem sendo humilhado em público por algo que não tinha nada a ver com quem ele era como pessoa. E não consegui ficar calada. Arrisquei meu emprego naquele dia, mas ganhei algo muito maior. Ganhei o amor da minha vida e uma nova perspectiva sobre o que realmente importa. Ela contou a história, desde aquela noite no restaurante até a criação do centro. Falou sobre a oposição que enfrentaram, sobre os desafios de construir um relacionamento e negócios simultaneamente, sobre a importância de manter valores mesmo quando é difícil. E qual é a mensagem que você quer passar para as pessoas que estão nos assistindo? Que o verdadeiro caráter se revela em como tratamos os outros em momentos de vulnerabilidade. Que escolher a coragem em vez da conveniência pode mudar tudo. Que o amor verdadeiro vê além das aparências, das condições físicas, do status social. E que cada um de nós tem o poder de fazer diferença na vida de alguém.
Rafael também começou a dar palestras sobre inclusão e acessibilidade. Ele falava para empresários, estudantes, grupos comunitários. Compartilhava sua experiência, os desafios que enfrentou, mas principalmente a transformação que o amor de Marina tinha trazido para sua vida. Em uma dessas palestras, na plateia, estava Patrícia, a mesma advogada que o tinha humilhado anos atrás. Ela o esperou no final do evento. Rafael, posso falar com você? Ele reconheceu imediatamente, mas sua reação não foi de raiva. Era indiferença. O que você quer, Patrícia? Quero me desculpar. Vi sua entrevista, a da Marina. Li sobre o centro que vocês criaram. Eu estava errada naquela noite. Completamente errada. Rafael assentiu. Sim, estava. Mas isso foi há muito tempo. Eu sei que não tenho direito de pedir perdão, mas queria que você soubesse que aquilo me perseguiu. Me fez repensar muita coisa sobre quem eu sou e o que valorizo. Rafael olhou para ela por um longo momento. Patrícia, eu te agradeço por dizer isso. Mas honestamente, aquela noite deixou de me afetar há muito tempo. Você me fez um favor sem saber. Se não fosse por você, eu nunca teria conhecido a Marina. Então, de certa forma, eu te devo gratidão. Ele se virou para ir embora, mas parou. Espero que você tenha aprendido algo. Que passe a ver as pessoas por quem elas são, não por critérios superficiais. Boa sorte, Patrícia. E seguiu em frente, sem olhar para trás. Naquela noite, em casa com Marina, ele contou sobre o encontro. Como você se sentiu ao vê-la? Nada. Não senti nada. Ela é parte de um passado que não tem mais poder sobre mim. Marina o abraçou. Estou orgulhosa de você, de quem você se tornou, de quem nós nos tornamos juntos. Também estou. E sabe o que é mais incrível? Tudo começou porque você teve coragem de se sentar em uma cadeira e defender um estranho. Melhor decisão que já tomei. Eles se beijaram, a luz da cidade brilhando através das janelas, 2 anos de história juntos e toda uma vida pela frente. O Centro Incluir formou sua primeira turma 6 meses depois da inauguração. 23 pessoas com diferentes tipos de deficiência receberam certificados de capacitação em diversas áreas. Todas conseguiram emprego nas semanas seguintes. Rafael e Marina estavam na cerimônia de formatura, vendo Bruno entregar um dos certificados. Seu irmão tinha se tornado um instrutor querido, trazendo energia e empatia únicas para o trabalho. Conseguimos. Marina sussurrou segurando a mão de Rafael. Conseguimos sim, e isso é só o começo. A história de Rafael e Marina continuou inspirando pessoas. Eles receberam prêmios de responsabilidade social, foram convidados para eventos nacionais e internacionais, mas nunca perderam a essência. Continuaram sendo as mesmas pessoas que se conheceram naquela noite no restaurante, movidas por coragem, amor e um compromisso profundo com a justiça e a dignidade humana. E tudo porque Marina escolheu não ficar em silêncio. Porque Rafael escolheu o amor acima da pressão social. Porque ambos acreditaram que o que realmente importa não é como nos locomovemos, quanto dinheiro temos ou de onde viemos, mas quem escolhemos ser e como tratamos uns aos outros. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rafael e Marina tenha tocado seus corações e inspirado vocês a enxergarem as pessoas além das aparências. Esta narrativa nos lembra que a verdadeira beleza está na coragem de defender o que é certo, no amor que vê além das limitações e na determinação de construir um mundo mais inclusivo. Se esta história ressoou com você, não deixe de se inscrever em nosso canal para receber mais histórias que celebram a força do espírito humano e a transformação que o amor verdadeiro pode trazer. Deixe seu like se você acredita que a bondade e a empatia ainda podem mudar o mundo e compartilhe nos comentários como esta história te inspirou. Cada história que compartilhamos é um convite para reflexão e mudança. Até a próxima jornada emocional.